Até uma outra coisa também é a expectativa hoje em relação à empregabilidade do psicólogo. Sim. Uhum. Acho que dá para falar sobre isso, áreas de atuação do psicólogo. Uhum. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Unidom Bosco. Eu sou a Alana, professora Alana, e hoje estou recebendo dois convidados aqui bem importantes, que são do curso de Psicologia. Então eu vou pedir para que eles se apresentem, falem quem eles são, e aí a gente já vai iniciando um pouquinho do nosso podcast de hoje. Legal. Obrigado, Alana, pelo convite. Eu sou Rafael de Lácio, sou psicólogo já há mais de 44 anos, né? Já tenho formação. Sou coordenador do curso de Psicologia da Unidom Bosco, né? Já há 2 anos. Tenho muito orgulho de estar aqui, contribuindo exatamente com a formação dos vários psicólogos, né? E, evidentemente, tem aí uma carreira aí de muitos anos, né? Dentro da psicologia, porque eu tenho muito orgulho de ser psicólogo. Gosto muito, adoro o que faço, né? Então, o fato de estar aqui exatamente por idealismo, por vontade, né? Por gosto, né? Então, esse é o Rafael. Eu sou a Eduarda, sou estudante de psicologia do 9º período e sou iniciante na pesquisa, gosto bastante de pesquisa e comecei com a psicologia bem cedo. Eu gosto da psicologia já faz Eu tinha uns 12 anos quando eu decidi cursar, então foi bem cedo mesmo. Nossa, foi cedo mesmo. E a ideia do nosso episódio, né, é trazer, então, inclusive o nome do episódio é Psicologia em Foco, para a gente trazer alguns pontos de vista. Então, aqui a gente tem o professor coordenador do curso, né, e uma aluna, para eles darem algumas perspectivas mesmo sobre tópicos relacionados à questão do curso. Então, para começar, eu acho que a gente pode falar um pouquinho, até o professor estava comentando, sobre como é essa mudança que acontece nos alunos após a entrada. E aí, acho que a Eduarda pode complementar também, falando um pouco da experiência dela, como que você já percebe que o curso contribuiu para o teu desenvolvimento. É interessante a gente ver, né? Quando os alunos chegam para fazer o curso de psicologia, a primeira questão que está na cabeça de muitos é assim: eu vim fazer um curso para descobrir o que eu tenho, o que eu sou. E aí fica aquela dúvida, né? E a gente já até coloca para eles: olha, se você veio fazer um curso de formação de 5 anos de psicologia para se descobrir, não perca tempo. Faça uma terapia que é mais rápido a própria evolução do processo do que você fazer um curso. E esse é exatamente a grande questão que eles veem. E aí você percebe a transformação que vai acontecendo com eles durante o curso, porque dentro desses 5 anos muita coisa é vista e falada pelos professores. Inclusive tem uma matéria que a gente chama de psicopatologia, né, que é uma matéria que estuda as doenças, exatamente as características. E é interessante porque o professor começa a falar, dando as características, e a gente sente que cada um deles vai olhando para si e diz: esse sou eu, né? Sabe? Porque as características, né, das psicopatologias, elas se encaixam com a normalidade, com as questões de vida que as pessoas, todos nós temos. Então é interessante porque dentro do processo de formação eles vão amadurecendo, né? Não só pela faixa etária, como também pelo conteúdo que é colocado. E eles vão aprendendo muitas coisas, a saber lidar com a vida, a saber ver as coisas de forma diferente, a entender o outro, né? A entender qual é a posição que o psicólogo tem. Então, a formação serve para isso, né? A formação de psicologia serve para esse tipo de coisa. É lógico que alguns desistem porque não aguentam ser mexidos dessa forma. Mas outros seguem a carreira, né? Como é o caso do Eduardo, que está aí no último ano, né? Está se formando aí praticamente, né? Então, isso deixa a gente bem orgulhoso de saber que é uma formação que as pessoas acham: não, psicólogo é só bater papo. Não é bem assim. Exato. Psicologia é ciência
psicologia é estudo, psicologia é conteúdo, psicologia tem muita base teórica, base científica, tudo para você poder entender um ser humano. Acho que é importante até só fazer um parênteses aqui, né, e ressaltar algumas coisas que o professor Rafael está colocando. Por exemplo, né, essa questão de se a pessoa tem o interesse da psicologia somente para o autoconhecimento dela própria, não vai ser efetivo, né? Então compensa mais a pessoa fazer um tratamento. E nesse caso eu fiquei pensando muito, porque hoje a gente vê essa questão do autodiagnóstico. Isso. Né? Então a pessoa vai lá e pensa assim, eu tenho ansiedade porque eu vi que quem tem ansiedade tem isso, isso, isso e isso. Mas é muito importante reforçar, e é isso que também que o professor está trazendo, que o diagnóstico de algum tipo de transtorno ou de condição patológica, ele não se dá só com um checklist ali, né? De, tenho a maior parte, então precisa de um profissional. Exatamente. E vejam a importância dessa questão dos 5 anos de formação, né? A gente não está falando de uma formação curta, a gente está falando de 5 anos para entender, inclusive, um conhecimento que tem uma base histórica, né? Um conhecimento que vem passando aí de século a século, e por isso que é tão importante ter essa questão da formação. Então, eu queria reforçar só para que as pessoas, acho que é um ponto bem importante, né? Que as pessoas não se autodiagnostiquem em relação às suas condições, né? Vamos dizer, o psico-Google, né? Ele é fantástico, né? Uma ferramenta que você pode pesquisar o que você quiser. Né? Só que tem uma diferença entre a interpretação de uma máquina e a interpretação do ser humano. Né? Nós, como psicólogos, nós aprendemos várias teorias, aprendemos várias percepções, o que vai nos dando uma questão que é muito importante, que é a sensibilidade. Então, o psicólogo desenvolve ao longo do seu tempo a percepção, que é uma coisa que ainda não conseguiram fazer nenhuma máquina ter, porque a percepção vai ao longo de várias questões. Né? Então, o entendimento do que é aquele ser humano que está na tua frente, a compreensão de todo o processo de vida que ele tem, a compreensão de como foi a própria criação que ele participou, que ele fez, enfim, através de família e outras coisas, e a própria questão que ele está vivendo ali da problemática ou da queixa, enfim, que ele está trazendo. Então, isso tudo ao psicólogo cabe a análise e a interpretação desse processo. Né? Então, não é assim, simplesmente, não, bota isso aqui, 2 mais 2 é 4, 4 mais 1 é 5, e não é bem assim, a psicologia não funciona assim. Isso é uma coisa que, dentro da formação, eles vão aprendendo, e isso vai mexendo muito com a questão lógica. Tem vários aí que chegam a discutir com o professor, inclusive, que não aceitam que a percepção que o professor está tentando dar é dizer assim, olha, não olhe só aqui, você tem que olhar aqui, 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 aqui e atrás, inclusive, sabe? Eu estou dando, lógico, uma questão um pouco mais ampliada, né? Mas para você enxergar um ser humano, não é simplesmente você olhar ele, pergunta e resposta, né? Como você mesmo colocou, não é simplesmente análise, pergunta e resposta. Isso são dados que você tira para ter uma análise, vamos dizer assim, né? Mas isso te serve apenas como um princípio de informação. O que você vai trabalhar numa psicoterapia é além disso. Isso, às vezes, só serve de ponto de partida. Exato. Né? Então, a psicologia ela é um processo, na realidade, de criação dentro do processo terapêutico, né? Que você vai cada vez mais percebendo isso. E aí que vem a questão, né? O psicólogo tem que ser a pessoa que fique neutra nisso. Porque ela não pode passar nenhum componente dela mesmo, porque daí ela está aconselhando. É uma projeção já. Exatamente. E aí ela está aconselhando os primeiros daquela pessoa. Então, se você está com um amigo, eu posso até estar num barzinho, né? Daí, no amigo ali, você está ali, e tal. E normalmente as pessoas são assim também, né? Às vezes você está só ali desabafando, vamos dizer. Exatamente. E tem muita gente que acaba, mas acho que você tem que fazer isso, acho que você tem que fazer aquilo. Exatamente. E o psicólogo não pode ter esse tipo de comportamento, de postura, né? E às vezes a psicologia, para alguns, ela é difícil na terapia, que as pessoas ficam mexidas, evidentemente, porque o psicólogo muitas vezes vai na ferida, né? Ferida emocional, tá no inconsciente, né? Ali. Exatamente. Daí ele está mexendo ali.
Isso incomoda as pessoas, né? Como é que Sim. ela pode, como é que, né? Ela está trabalhando, Está expondo, né, uma fragilidade. está me colocando numa situação. Então, essas coisas, né, que a gente aprende ao longo do tempo, da psicologia, dentro do curso, da formação e depois também pós, enfim, coisas que você vai fazendo. Porque o psicólogo tem uma coisa, não pode parar de estudar. Sim, ele está constantemente se atualizando, sempre, né? Sempre. A todo momento. Às vezes você tem um caso de uma pessoa, porque as pessoas são diferentes entre si, são personalidades diferentes, né? São pessoas diferentes. Então não adianta você pegar, não, eu resolvi um caso assim, o outro vai ser igual. Não, não vai. E tem, às vezes, muitas linhas de abordagem também diferentes, Também, né? Que você pode seguir ali técnicas, e que vai fazer, exato. Um monte de coisa, sabe? Então, como eu disse, é ciência, é conteúdo teórico, são bases, né, que estão ali que ajudam você a ter um conhecimento sobre aquela pessoa, né, e montar exatamente uma estratégia para trabalhar isso, sabe? Processos que você vai ter que conduzir ao longo de um tempo, né, para você poder atingir uma coisa que é fazer com que a própria pessoa chegue à sua conclusão. Sim, que a própria pessoa entenda, né, o que está acontecendo ali. É um grande desafio, com certeza. Bastante, é muito difícil. É você, como é que se diz assim, se a gente pudesse descrever, é quase você conseguir mexer no cérebro da pessoa, né? Sem ela saber. Não é só o cérebro, né? Principalmente acho que é a questão emocional. Isso, eu falei cérebro porque onde todo mundo pensa que é psicologia, né? Exato. Mas mexer com toda a pessoa, né? Como você falou, emoção, sensação, eu já percebi muito a questão de senso comum, às vezes, né? Se uma pessoa tem alguma condição patológica, muita gente às vezes fala, mas é só você querer, ou é só você pensar diferente. Exatamente. Mas não se trata de um processo completamente racional, né? A gente tem outros componentes que é o que não aparece, inclusive. E acho que na terapia tem muita ideia de trazer isso. Muito. E é ali que você vai, sabe, entendendo, e você vai vendo, e às vezes você está achando, agora está indo, daqui a pouco aparece um dado novo, uma coisa nova, que você tem que desmanchar tudo aquilo que você já estava fazendo, porque aquele dado é importante, ele estava escondido. E nós temos, seres humanos, temos a capacidade de esconder muita coisa da gente mesmo. Sim, com certeza. E você, Eduardo, o que você pode falar sobre essa sua percepção em relação à mudança que foi antes de você entrar no curso e agora que você já está nessa etapa? Conforme o professor foi falando, eu fui revisitando isso na minha cabeça, então é bem isso mesmo, tipo, a gente vive muita coisa dentro do curso e realmente é um curso que ele acaba sendo mais teórico para preparar a gente para a prática. Então, eu vejo que eu entrei, como eu decidi muito nova, eu decidi que eu queria ser pesquisadora de psicologia, então eu já entrei com isso na minha cabeça. Então, artigos não eram um problema para ser lidos, mas ao longo do curso a gente vai se preparando, porque conforme eu entrei pensando em pesquisa e a Dom Bosco me deu essa oportunidade de ser uma pesquisadora, eu pude ver também a oportunidade na clínica, né? Então, quando eu entrei, eu falava, não, vou ficar só na pesquisa. E aí, agora, na clínica, com as vivências que a gente foi tendo ao longo do curso, que é bem bacana, porque a gente consegue alinhar tanto a teoria com a prática através como é que fala? As práticas que a gente vai para campo, observar, aí a gente, né, faz os relatórios, tudo. Isso a gente consegue alinhar os dois. Então, você vê que a prática, ela tá alinhada com a teoria e não só, ali não é só textos, artigos e produção. Então, tipo, eu consigo ver bem isso que o professor falou. Conforme ele foi falando, eu fui vendo lá a gente nas matérias de UPC, nas matérias de longevos, de tudo, assim, de infância. E realmente vai construindo esse conhecimento e dando... Porque às vezes a gente alguns chegam eufóricos demais para ir para a prática, outros já chegam meio, que nem o professor falou, né? Vem aqui para buscar esse autoconhecimento e percebe que não é bem assim, porque são 6 meses para você aprender uma teoria e depois você vai mudar com uma teoria completamente diferente. Você vai falar tudo ao contrário do que você aprendeu. Então, isso tem que ter ali uma certa... ter essa... um discernimento mesmo, né? Saber caminhar com isso. E é muito
legal, assim, de você ver esse processo, né? Acho que também o que a gente constrói ao longo, você vai acompanhando também os colegas. Então, você acompanha ali o colega que ficou os 4 anos do curso com você e agora ele vai para uma verdade totalmente diferente da sua. E daí você olha e fala, meu Deus, nada a ver com o que eu tava aqui vendo e tudo mais. Mas ainda assim a gente consegue ter esse diálogo, né? Então consegue ter esse diálogo e falar, olha, mas né, minha percepção sobre isso, dentro da abordagem que eu tô vendo é aquilo. E é muito bacana, assim. E quando chega no último ano, que a gente chega com as práticas de verdade, que você vai pra clínica, você vai pro estágio de campo, e aí a psicologia, ela é muito ampla. Então, às vezes, a gente acaba se prendendo ao set, achando que é só ali na terapia, na salinha fechada, mas não, aí você vai ver a psicologia escolar, a psicologia hospitalar, a psicologia clínica, esportiva, então, tipo, tudo. Jurídica, acaba em tudo. E às vezes a gente não tem essa noção, a gente entra muito fechada, assim, e a faculdade vai dando esse direcionamento, né? Tem coisa que você nem imagina que você ia gostar e tá lá fazendo. Muito bacana esse relato, né? Eu acho que tem a ver, me parece, né? Porque eu sou de humanas, mas não sou da psicologia, mas me parece muito que essa questão da escolha da abordagem também tem a ver com a afinidade do psicólogo ou da psicóloga. Né? Então, o que cada um ali identifica como, certa forma, mais relevante, vamos dizer, no que vai ser a abordagem clínica. E aí, Eduarda já começou a mencionar aqui um pouquinho o próximo tópico, né, que a gente vai trazer, então, para a conversa, que é justamente entender quais são essas possibilidades de atuação dos psicólogos, de que forma eles conseguem se inserir. E eu acho que, só para iniciar também, né, esse ponto, me parece muito que essa questão de ter tantas áreas, então a Eduarda citou a psicologia do esporte, jurídica, né? Porque eu acho que isso existe, essa necessidade das pessoas se entenderem melhor num primeiro momento e também conseguirem se entender melhor com as outras pessoas, né? Porque a partir do momento que você está tendo consciência do seu padrão de comportamento ou, enfim, do que seja, isso também contribui, né, para essa convivência. Uma das questões é assim, a psicologia trabalha com o fenômeno do comportamento. Né? Esse é o nosso base de estudo geral. Então, onde tem comportamento, a psicologia pode estar, pode ajudar, pode trabalhar aquela questão. E aí, evidentemente, ao longo da evolução da psicologia, né, várias áreas foram se abrindo, né, para a psicologia. Né? Uma delas, né, como a Eduarda comentou, nós temos a psicologia escolar, organizacional, né, e trabalho. Nós temos aí a psicologia comunitária, nós temos a psicologia do esporte, nós temos a psicologia jurídica, nós temos a avaliação psicológica, que é uma área importante da psicologia, né? Nós temos, enfim, são várias áreas e muita coisa ainda acontecendo que vai ainda ser destaque dentro da psicologia. Por exemplo, agora está surgindo a psicologia da economia, inclusive, porque a economia é baseada no comportamento. Né? Então, os economistas estão hoje estudando a psicologia está estudando exatamente a economia para ter, lógico, não especializado em economia, mas entender o comportamento da economia para poder ajudar. Né? Psicologia do consumidor é uma psicologia que já surgiu há um tempo atrás e hoje psicologia da massa, psicologia social, enfim, tem N áreas da psicologia, né, que você pode atuar de uma forma bastante intensa. Eu falei até da psicologia do esporte, por exemplo, se a gente acompanhou a Olimpíadas, por exemplo, né? Se você acompanhou as Olimpíadas, você viu qual foi o problema principal gerado lá. Simone Biden, né, por exemplo, que foi a marca histórica da psicologia no mundo, né? Ela foi exatamente uma das pioneiras em termos de destaque de atleta, porque ela era o top, né? E é ainda não um dos tops, né? Que ela disse, não, eu preciso parar, eu não estou aguentando. Estou em estresse absoluto, minha saúde mental está comprometida na última Olimpíada. E ela se tratou durante esses 4 anos, né, com psicólogo, tudo, fez terapia, e esse ano, o ano da Olimpíada, ela veio e fez uma excelente Olimpíada. Né? Aí foram para a Rebeca, por exemplo, que é a brasileira que ganhou várias medalhas. Foram lá e disseram, não, eu faço terapia. Sim.
A diferença que isso faz. Né? Exatamente. E eu acho que tem a ver um pouquinho com o que a gente estava falando antes também, que é a própria questão da psicologia, quase que numa perspectiva educativa. Exatamente. Né, da pessoa conseguir entender, olha, tem alguma coisa que não está correta, que não está certo, que eu preciso olhar para isso com mais atenção. Exato. Mas aí, reforçando o que a gente estava colocando, né? Que a partir do momento, como você citou o caso da Simone, mas o que ela fez? Ela vai procurar uma ajuda especializada. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Porque eu acho que ainda também, o nosso público, né? Às vezes a gente tem um público bem diverso. Então, é importante frisar, porque eu acho que tem muita coisa que está consolidada no senso comum, que às vezes é por falta de conhecimento mesmo das pessoas. Ainda, Ana, tem um preconceito ainda em relação à psicologia, infelizmente. Né? As pessoas ainda acham que psicólogo é para louco. Não. Psicologia não é. Ou que é supérfluo. Pelo contrário, também, né? É uma coisa que precisa. E assim, né? Se você faz um tratamento médico, por exemplo, vamos trazer para a medicina, as pessoas já tratam isso, às vezes, até com dificuldade também. Porque não é porque você é um tratamento médico que a pessoa tem facilidade de fazer. Mas é mais aceito. Se você faz, por exemplo, um treinamento de atleta ou academia, alguma coisa, exercícios e tal, ok, isso já é mais aceito. Eu vou fazer com uma nutricionista, uma base alimentar e tal. Ok. Agora, diga assim, vou fazer uma terapia. Nossa, você não precisa. Você não precisa. Tá? As pessoas imaginam, como eu disse, que psicologia é só para louco. Não é. Pelo contrário, é para prevenir as pessoas de terem questões que ela não consiga lidar sozinha. Exatamente. E esse é o grande problema. E daí podem surgir as patologias maiores. Porque tudo é baseado numa linha de estresse até, né? Dependendo do nível de estresse, a pessoa pode ter uma depressão mais alta ou pode ter uma crise de ansiedade, né? Daí que leva a angústia, que leva a outras coisas. Então, essa questão toda, né, que a psicologia é ligada, as pessoas precisam começar a entender e começar a pensar da seguinte forma: se eu não estou bem comigo, eu vou buscar ajuda naquilo que não está bem comigo. Se é de estômago, eu vou um especialista de estômago. Agora, se é psicológico, eu tenho que ir num psicólogo para buscar exatamente esse apoio dentro da linha terapêutica, né, da psicoterapia, para eu poder me equilibrar e poder me sentir bem. Aí eu posso estar bem com a minha esposa, minha companheira, com meu filho, com meus amigos, com o meu trabalho, enfim. A base da psicologia é ajudar as pessoas a se encontrarem e elas poderem ser felizes. Sim. O que nós mais queremos é felicidade, né? E eu acho que assim, o que o professor está trazendo um pouco, talvez perpassa pela questão de que a psicologia, os benefícios que ela traz, justamente, eles não são tão mensuráveis como em outras, exatamente, né, em outras especialidades. Exatamente. Porque, nem o professor citou, a gente tem aí a questão do médico, a questão dos especialistas em cada área, e você vai vendo ali, às vezes, um retorno que é mais visível, uma coisa que é mais perceptível. E com a psicologia, muitas vezes, o trabalho que está sendo feito é um trabalho interno, doloroso, e que não vai ser uma coisa que você vai perceber do dia para a noite, uma coisa que vai demandar um tempo. Exatamente. E eu fiquei pensando também, acho que um conceito importante aí que é a de saúde mental mesmo. Saúde mental. Então, buscar ter essa noção de que a saúde mental ela é tão importante quanto qualquer outro tipo de saúde que a gente possa vir a ter. Né? E dois dados importantes para as pessoas saberem, se já sabem, a gente refletir sobre isso que a gente vai falar. O Brasil é considerado hoje o país mais ansioso do mundo pela Organização Mundial de Saúde. Não é qualquer órgão. É um órgão que estuda a saúde no mundo. Então, dizer que o Brasil é campeão disso, pelo amor de Deus. Né? Então, vejam onde é que nós estamos. E aí, Ministério do Trabalho, que divulga depressão é a segunda maior causa de afastamento do trabalho. É muito grave. É muito grave. Depressão está cada vez crescendo mais no país e no mundo. Mas, assim, pegando o nosso país, né, que é o Brasil, nós estamos com um nível de saúde mental astronômico. Na captação mundial, por exemplo, da questão de demência, de saúde mental, de doenças mentais, o Brasil é o quarto país do mundo, sabe?
estamos falando de um monte de países, não é? Sim. Não é 2, né? Nós somos o 4º. Então, nós estamos numa escala de dimensão de doença mental cada vez mais preocupante. Então, nós, psicólogos, temos um papel muito importante nisso, de ajudar essas pessoas a saírem desta linha de sofrimento, que é, né? As pessoas se escondem numa depressão, muitas vezes, né? As pessoas acabam achando que a ansiedade eu trato com outras coisas, até com droga. Né? E aí vão buscar fugas, álcool, né? Enfim, essas coisas que a gente tem que evitar, e nós, psicólogos, trabalhamos muito para isso. Então, as pessoas precisam confiar na gente, precisam vir atrás do psicólogo. E uma coisa importante, assim, se você não fez o vínculo e a empatia com o teu psicólogo naquele momento que você constatou, vai atrás de outro? Sim, é muito Sabe? importante ter estabelecer, eu acho que é quase como se fosse um lugar seguro mesmo, Isso, né? Um porque isso espaço ali que precisa a pessoa ter. consegue se Exatamente. colocar de forma mais vulnerável. Exatamente. Se eu não confiar no meu psicólogo, eu não sinto Você vai- condições de falar o que eu abrir preciso pra- falar. Exatamente. Então, isso é o que nós batemos na tecla, né, durante toda a formação. Faça vínculo com o teu paciente. Tenha empatia com ele. Faça, enfim, essas questões que a gente diz, né, que é muito importante para o tratamento. Né? Sim. Isso é a base, realmente, do entendimento de uma psicoterapia para boa evolução. Sim. Né? E aí eu acho que uma área bem importante também, aí agora a gente já vai, né, para a parte das conclusões aí, é a parte da pesquisa acadêmica, né? E aí eu acho que a Eduarda pode comentar um pouquinho, ela até já trouxe isso na fala dela também, falando que ela já se via como pesquisadora, né? Isso é muito legal. E conta pra gente como que tá sendo isso para você. Eu imaginava que para ser pesquisadora a gente precisava ter já o diploma, né? Mas eu aprendi aqui na faculdade, né, também com os professores que eu tive, que não, que você consegue. E a psicologia, ela dá essa abertura porque a gente tem... psicologia é recente, está em construção e é muito bem-vindo às construções. Então, ali quando eu tive o contato com uma coisa que eu não gostei, que eu fiquei indignada, eu falei, meu Deus, como assim não tem nada da psicologia falando sobre isso? E trouxe isso pro meu professor, pro meu orientador, ele super apoiou. Então, ele falou, como que a gente consegue fazer isso? E daí vai atrás, busca esse conhecimento, vê o que cabe fazer, o que não cabe fazer, e é muito uma tentativa e erro, né? Então, você vai tentando aqui, vai vendo ali, isso aqui dá certo, isso aqui cabe, isso aqui não cabe. E é muito interessante, porque a psicologia, a gente está crescendo, como o professor falou, né? A gente está em tudo que é lugar. E eu tive a oportunidade ao longo do curso de ter contato com várias áreas. Então, eu interagi um pouco com a psicologia do esporte, que eu adorei, me encantei muito. Também agora estou tendo a interação com a psicologia hospitalar e a gente vê como a gente encaixa isso e que processos são precisos, né? A gente vê que realmente a base ali para você fazer um atendimento na clínica, às vezes você está meio perdido, às vezes o paciente traz uma demanda que você não sabe o que falar, mas você sai dali e vai procurar algum artigo, alguma coisa, aquilo te dá embasamento, te dá novas ideias, te dá uma perspectiva diferente para você retornar lá. Então, a pesquisa, a iniciação científica, ela é muito benéfica nesse sentido, né? E, como dizem, às vezes tem gente que já nasce com o espírito de pesquisador e tem outros que vão construindo ao longo do caminho. Mas é interessante, até o Mário, ele já esteve aqui, ele fala da psicogeek, né? E ele fala muito dessa questão de a gente não passar como se a faculdade fosse uma estação de trem, onde você entra e você sai em um ponto. Mas às vezes a gente só entra e sai. A gente não tem essa vivência, né, do caminho. Então ali, se você tem a oportunidade de estar aqui, ou qualquer outro curso tem a oportunidade de vivenciar isso, e tá dentro desse trem, vai aproveitando o caminho, cada parada você vai aprendendo um pouquinho, para chegar no final com muito, né? Eu tive a oportunidade de fazer pesquisa, depois que eu tive a disciplina com o professor Eugênio, de longevos. Então, a gente teve contato ali e eu fiquei muito frustrada nesse sentido, porque tudo que eu pegava sobre longevos, né, sobre idosos, a gente não gosta muito de usar essa palavra, mas toda vez que eu pegava algum texto era a enfermagem falando sobre o idoso, a saúde mental do idoso. A educação física falando sobre a saúde mental do idoso.
a educação física, falando sobre saúde mental, nunca tinha psicologia. Então, quando a gente teve esse contato com um artigo que falava de estudantes de psicologia e trouxe isso, eu achei muito interessante. Falei, vou fazer. Aí eu fui atrás do professor e falei, olha, é assim, tô com essa ideia, o que você acha? Ele, vai. Então, quando a gente teve, até a minha pesquisa que foi publicada recentemente, esse ano, ela se chama Percepção dos Estudantes de Psicologia sobre o Envelhecimento. Então, É só reforçar isso, gente, que a Eduarda tem artigos publicados já. Aí a gente teve a oportunidade de ver aqui em Curitiba como que é essa formação e o quanto isso realmente impacta, né? Quando a gente teve a oportunidade de ter o contato com os estudantes e ver qual que é a importância de uma disciplina para eles, no caso, para nós, a gente estava vendo a questão do envelhecimento. Então, as instituições que oferecem disciplinas falando sobre envelhecimento, quanto que isso agrega? Porque a pesquisa inicial que a gente se embasou, ela falava sobre isso. Ela falava que o estudante, ele entrava no primeiro ano, primeiro módulo, ele entrava com pensamento sobre o envelhecimento e ele saía com o mesmo pensamento. Nossa. Então, o que estava acontecendo? E aí, em contrapartida, a gente que estava tendo disciplina aqui, o quanto que isso estava sendo benéfico. E realmente, a gente teve um feedback muito bacana. A gente conseguiu entender, por exemplo, que às vezes a gente vem até mesmo da nossa vivência com a visão do velho envelhecimento que a gente fala na pesquisa, né? Que é aquilo que você acha que o envelhecimento é só daqui a alguns anos, né? Ou que vai ser quando você estiver velhinho já, finitude e tudo mais. Mas aí a gente vai vendo que não é só isso. Que a gente tem um movimento aí da visão da nova... Tendo uma nova perspectiva sobre o envelhecimento. Que tá sendo mais produtivo. A gente tem... Você vai numa corrida de rua, por exemplo... Tem um senhor de 80 anos correndo lá mais que você que tem 20 anos e não corre nada. Isso é verdade, eu já presenciei esse tipo de situação. Então, o que é? O que aconteceu, né? E aí a gente vê isso não só na questão do envelhecimento, mas o quanto benéfico é a gente ter esse contato durante a faculdade. Inclusive ter esse contato com os artigos, com escritores, e você... Até eu comentei esses tempos na supervisão, né? O professor pediu pra gente ler um artigo lá. E no final ele falava, olha, eu acho interessante refazer uma pesquisa assim, assado. Aí eu li o professor e falei, acho que eu topo. Ele, eu tenho ideia, o que você acha? Então, tipo, a psicologia, ela deixa esses caminhos em abertos. Então, você lê um artigo ali, aquilo te desperta, ou você tem um contato com alguma pessoa, alguma história de vida, alguma coisa que, tipo, te marca, e você pensa, como que eu posso fazer isso? Mas eu não encontro nada sobre isso. Então vai lá e produz o que você acha, né? Assim, procura embasamento ali, vai atrás. E acho que é muito interessante, porque a gente tem inúmeras revistas de psicologia espalhadas pelo Brasil e mundo afora. A gente tem revista aqui até na faculdade, então quando você publica isso e dá essa visibilidade para aquilo que talvez uma pessoa, sei lá, no Amazonas está procurando um artigo parecido com isso e não acha, você falou sobre isso. E é essa construção da psicologia com nós, psicólogos e alunos e formandos e tudo. Eu acho bem interessante. Nossa, muito bacana, né, o relato aqui que a Eduarda trouxe, porque eu acho que tem muito a ver com o que o professor Rafael estava colocando, desde a intencionalidade do curso, né, da psicologia como um todo, e como que é interessante quando os acadêmicos realmente se dedicam ao processo, né, não só a conquistar o diploma, ou não só a esses marcos que a gente tem, mas a entender realmente, vivenciar isso. E encontrar essas lacunas, esses espaços e se ver também nessa figura, né? Como alguém que pode ser o pesquisador, que pode ser pesquisadora. Então, parabéns para você. Acho que a gente precisa reconhecer mesmo isso, né? E destacar a importância. Bom, a gente já está concluindo agora, porque já estamos chegando ao final. Queria agradecer mais uma vez o professor Rafael, Eduarda, se quiserem dar uma palavrinha final. Eu penso assim, né, os interessados em psicologia, né, que queiram fazer o curso de psicologia, eu posso dizer assim, né, é um ótimo curso, né, ele leva muitas coisas, né, leva descobertas pessoais e descobertas profissionais muito importantes. Mas assim, o principal não é escolher a psicologia, escolher a tua melhor profissão, a profissão que você acredita, todas elas são boas.
O que você tem que ter exatamente é a paixão pelo aquilo que você está querendo. Como a Eduardo falou, de 12 anos ela já tinha ideia, né, do que ela queria. Ela veio atrás, perseguindo, né, já está finalizando o curso dela. E é isso que a gente precisa ter, esse ideal, essa vontade, essa motivação para fazer algo. Porque você fazer uma profissão que você não gosta é carregar um piano de cauda nas costas, né? É muito bonito, mas é pesado, né? E outra, não tem onde pôr, né? Você tem que ter um espaço maravilhoso para você pôr aquilo lá, né? Então, se você sabe tocar o piano, legal, né? Você coloca e toca ele, então aproveita aquilo que você está carregando. Isso é profissão, né? No meu ponto de vista, né? Então as pessoas têm que buscar isso, sabe? Então a psicologia é um grande caminho, a psicologia é ciência, é teóricos, né? É estudo, é muita leitura, né? Pesquisa, né? Como a Eduarda falou, tem vários ingredientes dentro da psicologia que vão fazer as pessoas trabalhar muito e suar muito, porque não é assim simplesmente, eu sento lá e converso com a pessoa. Não, isso é um bate-papo de barzinho, de dentro da sala da tua casa, alguma coisa assim. Não é psicologia. Não é. Tá? Então, pensar dessa forma. Bacana, professor. Velho? Eu só queria finalizar dizendo da questão da importância, né? O quanto a gente tem que desmistificar realmente isso. Entender que a psicologia ela não tem idade. Então, você pode tratar uma criança e ir lá, né? Tratar não. Mas ter esse diálogo com uma criança, entender o quão benéfico isso é para elas, entender as emoções. Eu tô brava, por que eu tô brava? Também como uma pessoa que passa por diversos momentos da vida, né? Porque a vida, ela não é cíclica, digamos assim, a gente não se encaixa em quadradinhos, porque cada um vive ali o seu caminho e o quanto esse caminho às vezes não é linear. Então, buscar um psicólogo até para ter esse acompanhamento é muito benéfico, porque a gente realmente vai deixando tudo para última hora, empurrando tudo com a barriga. E também acredito que para quem quer fazer psicologia é algo extraordinário de ser feito. E que realmente, como o professor falou, às vezes a gente vai chegar aqui e vai te dar de cara com coisas que você olha e fala, putz, mas eu aprendi isso na minha vida inteira e agora eu vou ter que trabalhar isso em mim para poder enxergar de uma outra Desconstruir, maneira. né? Desconstruir, sim. Então é isso, ter esse olhar e entender um pouco. Eu acho que para quem tem curiosidade, ir atrás, né? Então, beleza. Muito obrigada pela participação de vocês. Acho que foi um podcast com muita sabedoria, muito conhecimento, né? Espero que vocês aí de casa tenham aproveitado, para quem está escutando. E até o nosso próximo episódio.